Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos continuar estudando o livro dos Salmos. O primeiro salmo que vamos olhar é o Salmo 67. Ele diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então, a palavra de Deus está dizendo que Deus, ele consegue estabelecer reis e remover reis. Isso está nessas palavras em Daniel 2:21. É ele quem muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. De que forma Deus julga os povos no texto do Salmo 67? Guiando as nações da terra, permitindo que alguns vão ao poder e outros saiam do poder. Então, nesse texto especificamente, ele não está relacionado ao juízo celestial, que começou no céu no dia 22 de outubro de 1844. Embora Deus seja o sujeito das duas ações, em Salmo 67 estamos falando sobre a capacidade que Deus tem de estabelecer reis ou remover reis. O Salmo 46 destaca que Deus é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. No verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, isso se aplica diante de desafios no mundo e também se aplica diante de desafios dentro do povo de Deus. Vamos pegar o exemplo de Jeremias 4. Deus escolhe Jeremias para ser o seu profeta e avisar o seu povo de que se eles não mudassem de vida, eles iam acabar se tornando escravos na Babilônia. Em Jeremias 4, verso 1, Jeremias diz: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Convite de Deus para o seu povo é que ele voltasse. Encontrasse no Senhor o quê? Refúgio, segurança. Mas o povo está fazendo o quê? Abandonando o Senhor. No verso 27 diz: Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de tudo. A terra pranteará e os céus acima se enegrecerão. Então, a profecia se aplica num primeiro momento a Jeremias e aos seus dias, mas também tem uma segunda aplicação para o tempo do fim. A terra também será assolada. Virá na terra dias difíceis, mas devemos estar no Senhor e nele encontrar refúgio. A situação do povo dos dias de Jeremias era tão grave que olha o que temos no verso 30 do mesmo capítulo, Jeremias 4. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? Te vestes de escarlate, te adorna com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas. De balde te fazes bela. À toa, você está fazendo isso para agradar os outros povos? Sabe o que vai acontecer? Os amantes, os outros povos te desprezam e procuram tirar-te a vida. E infelizmente isso aconteceu nos dias de Jeremias. A Babilônia veio e levou a cada um deles cativos, e muitos perderam a vida. Então, o parâmetro do cristão
O parâmetro daquele que é obediente à palavra de Deus não pode ser os outros povos. Deve ser o assim diz o Senhor. Então, a promoção da vaidade não é da vontade do Senhor. Devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ah, mas o meu guia, o meu líder terreno disse que é assim, isso pode, isso não pode. Isso não é o parâmetro. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, mesmo que o líder religioso apresente algo, você deve verificar e examinar nas Escrituras para ver se as coisas de fato são assim. Então, esse texto acontece na pregação de Paulo. Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento, mas está elogiando os moradores de Bereia, porque, mesmo ouvindo, eles iam conferir nas Escrituras. Ali está o nosso refúgio. Agora, o Salmo 47 apresenta a Deus como nosso rei, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. No Salmo 75, Deus é apresentado agora como nosso juiz. Deus é juiz. A um abate, a outro exalta. No texto de 2 Timóteo, nós lemos assim: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o homem perverso, ele se afasta do Senhor. E Deus, que é um reto juiz, ele faz o quê? Justiça. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, até que entrei no santuário de Deus e entendi, atinei com o fim deles. Deus, o nosso juiz, apresenta através do santuário o final daqueles que são perversos e o final daqueles que são obedientes. Qual o melhor caminho para nós? O caminho largo da desobediência? Não. O caminho estreito que conduz à salvação. Os obedientes vão pelo caminho estreito. No Salmo 67, agora Deus é apresentado a nós como a nossa bênção. Deus é gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus quer abençoar a todos, mas ele pode fazer isso se nós permitirmos. Como as outras pessoas, como nós, conhecemos sobre essa grande bênção. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, um símbolo no Apocalipse para mensageiros da palavra de Deus, tendo um evangelho para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, para que todos ouçam: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Para que eu e você conheçamos ao Deus que é a nossa bênção, alguém teve que falar da palavra de Deus a nós. Para que outras pessoas também conheçam sobre Deus como nossa bênção, mais pessoas, eu e você, precisamos falar a essas outras pessoas. Que eu e você nos comprometamos a fazer isso, que é a vontade do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a compartilhar as boas novas do Senhor
O Senhor que é a nossa bênção, a mais e mais pessoas. Que nos preparemos para a tua vinda e contribuamos para que outros também se preparem. Em nome de Jesus. Amém.